Eu aprendi desde muito cedo que a ação de Deus na nossa vida, ela é histórica. Ela acontece a partir da história que temos, do contexto onde estamos situados, porque Deus não perde a oportunidade de agir. Ele vai acontecer lá onde nós estamos plantados, de maneira, e é bom poder dizer isso, que ele vai acontecer na vida de todos nós com a mesma intensidade. Tudo vai depender das portas que nós abrimos para que esta ação venha se tornar concreta. O desejo de Deus agir na minha vida é igual ao desejo que Ele tem de agir na sua. Agora, Ele estará limitado de acordo com as condições históricas que nós damos para Ele. E hoje essa música fala justamente da ação histórica de Deus na nossa vida, através dos amigos. Agora, a maneira como eu cultivo amigos é diferente da sua. A maneira como você cultiva amigos é diferente, de repente, da sua mãe, do seu pai. E é interessante porque aqui se abre uma reflexão que nós precisamos fazer todos os dias. Quais são os vínculos que eu cultivo na minha vida? Quais são as pessoas que eu revisto de autoridade para participarem da minha vida? Quem é que naquela roda de amigos que eu posso dizer ter, ou às vezes nem tantos, né? Às vezes a gente tem mais conhecidos do que verdadeiros amigos. Quais são os amigos que estão realmente preparados para que Deus haja através deles em nós? A gente pode ter muitos conhecidos, mas nós precisamos ter verdadeiros amigos. E de preferência amigos que também sejam amigos de Jesus. Porque essa ação histórica de Deus nos falando, de Deus nos dando conselhos, de Deus nos orientando com sabedoria, vai passar por vozes humanas. São as vozes que ouvimos, são as vozes que têm alguma autoridade sobre a nossa vida, são as vozes que a gente acredita. Da mesma maneira como uma criança acredita na voz de sua mãe. Eu acho isso fantástico, minha gente. A primeira experiência de fé que nós fazemos na vida é no braço da mãe. É a primeira voz humana que nós escutamos e que depositamos confiança. Por isso que é tão saudável, né? Que a relação de mãe e filho seja sempre pautado na verdade, para que a criança não desconfie da voz. Porque às vezes a confiança é quebrada no momento em que a mãe mente para o filho, né? E que o filho sabe que ela está mentindo. Em mãos humanas nós nos seguramos para dar os primeiros passos. Em mãos humanas nós recebemos o primeiro alimento. Através de mãos humanas recebemos o primeiro alimento. Em mãos humanas somos carregados nos braços, carregados ao colo. E é ali que a gente começa a aprender que o humano é o lugar da proteção, mas é também o lugar do desassossego. Porque quem ama, no exercício da autoridade que o amor provoca e proporciona, vai provocar um desassossego saudável na vida do outro. O que é o desassossego? É aquela palavra que nos exorta a sair da preguiça, sair da comodidade. É aquela palavra que quebra o conforto do ninho, porque ninguém pode ficar a vida inteira no confortável ninho que um dia nos foi preparado para a gente receber o mundo. O verdadeiro amor é aquele que vai expulsando aos poucos para que a vida ganhe autonomia. Uma mãe que quer ficar com o filho eternamente nesse ninho confortável e seguro, vai impedir a sua cria de assumir a autonomia. A psicologia nos ensina que o processo da autonomia nasce no momento em que a autoridade é exercida do jeito certo. Porque o amor consiste em acolher e também expulsar. O ventre, se você não fosse expulso pela força das contrações naturais do organismo que já não mais tolera a sua presença, por quê? Porque o tempo já acabou. O tempo da gestação terminou, você já está pronto, com carne, ossos e sangue. E agora é hora de ser expulso do lugar do aconchego. É engraçado porque
essa expulsão do ventre, ela vai acontecer depois que você já foi parido pela sua mãe, de outras formas. Quando a sua mãe precisa quebrar o ninho do seu aconchego e te coloca na escola, por exemplo. Eu sempre digo que entrar na escola é uma das coisas mais dolorosas para a criança, porque é o momento em que ela quebra o ninho do aconchego. Mas é importante demais para que a criança vá viver o diferente, que ela vai encontrar outras crianças que têm histórias diferentes da dela. É a hora que ela vai começar a sintetizar o aprendizado de ser quem é, porque a gente também aprende a ser quem a gente é, a partir do que é igual e a partir do que é diferente. São as semelhanças e as dissemelhanças que compõem o nosso caráter. Ninguém pode ter um bom caráter se foi forjado a partir somente de semelhanças. É a partir da dissemelhança também, é o encontro com a diferença. E isso é uma expulsão do ventre, que amadurece a criança. Ela vai começar a enfrentar as dificuldades sem a barra da saia por perto. E quando eu falo barra da saia, é porque nós somos criados dentro de uma cultura muito materna, né? Matriarcal, digamos assim. A mãe tem um poder muito grande dentro de casa, mas nessa saia o pai também está incluído. É a autoridade paterna, materna, tudo num pacote só. Ser expulso na hora certa é fundamental para que a gente possa assumir essa tal autonomia que vai nos encorajar para viver a vida com qualidade. Você pode estar pensando, já escutei tantas vezes essa palavra autonomia, mas o que isso significa? Autônomo, por exemplo, o trabalhador autônomo é aquele que trabalha por ele mesmo. Ele administra a que horas ele vai acordar, a que horas ele vai começar o trabalho, a que horas ele vai fazer o almoço e a que horas ele vai parar para o descanso depois da noite. O autônomo não tem chefe. Ele se chefia. Ele se administra. E o autônomo precisa ter uma responsabilidade dobrada, porque às vezes ter chefe é fácil. O chefe determina o que você tem que fazer, você cumpre aquilo ali, volta para casa, no outro dia recomeça a rotina de ser eternamente obediente a uma regra que lhe foi colocada. Só que tem uma dificuldade muito grande quando a gente precisa obedecer a nós mesmos. Não é fácil. Eu costumo dizer que a obediência a nós mesmos é mais difícil do que a obediência ao outro. Porque quando você tem uma vigilância, quando o outro está observando o seu comportamento, você acaba motivado para ter uma satisfação de ser reconhecido pelo outro, você acaba tendo um comportamento correto, porque você espera a aprovação do outro. Agora, na autonomia, não. E sabe como é que se chama essa aprovação que vem do outro? A heteronomia. Está no outro. Então eu me observo a partir do outro. Mas na autonomia é a solidão mais profunda que você pode experimentar. E você sendo o chefe, você se administra. E aí requer maturidade para acordar na hora certa, mesmo que ninguém esteja te vigiando, para fazer a sua disciplina ser coerente com os resultados que você quer alcançar. E é por isso, minha gente, que o processo da conversão e a vida em Deus é sempre um motivar a autonomia. Porque eu não tenho que ser cristão somente porque a igreja me vigia, ou porque o meu grupo de oração me observa, ou porque os meus líderes, eu quando morava no convento, ou porque meu chefe está me observando. Quando era seminarista, porque o padre reitor está observando o meu comportamento. Está vindo de fora, é heteronomia. Não, eu tenho que respeitar a regra mesmo quando eu estou sozinho. Quando eu saio para uma viagem e não tem ninguém me observando, e eu nunca me perco, nunca me desprendo da consciência de ser quem eu sou e das regras que para ser quem eu sou, eu preciso cumprir. E aí eu compreendo que a regra é benéfica. Ela está favorável para que eu seja cada vez mais eu, com qualidade. A regra me ajuda na vivência da minha autonomia. A regra não é uma imposição externa, mas é um registro interior que eu tenho que me ajuda a ser coerentemente, que me ajuda a viver com coerência
as minhas opções.